Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre sonoplastia. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a sonoplastia no teatro e no cinema. Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Lembra dessa? É, Aladdin, o clássico da Disney. O que será que isso tem a ver com sonoplastia? Para contarmos uma história com emoção, nós vamos utilizar a música como um recurso extremamente necessário no teatro e no audiovisual. Existem grandes trilhas sonoras que compõem as mais maravilhosas histórias cinematográficas. São muitas histórias e muitas trilhas sonoras para você se deleitar. A minha preferida é a trilha sonora do Senhor dos Anéis, mas é claro, existem outros clássicos, Doutor Zhivago, Doze Homens e Outro Segredo, existem tantos filmes, Cinema Paradiso, gente, tem tanta coisa legal para a gente ouvir. Se você nunca parou para ouvir uma trilhas sonoras dos filmes antigos, eu convido você, após a nossa aula, a chegar, dar uma acessada lá no YouTube e pesquisar trilhas cinematográficas desde o início do cinema. I'm singing in the rain. Você sabe sapatear? Pois é, Cantando na Chuva é um outro clássico sensacional que eu tenho certeza que você vai adorar ouvir. Ou até mesmo assistir a história. É um musical maravilhoso, cheio de muito sapateado e muita emoção. Você sabe o que é sonoplastia e como ela funciona? Pois é, vamos então juntos descobrir isso daí. Bom, sonoplastia é a reconstrução artificial dos efeitos sonoros que acompanham a ação. Esta definição também pode ser usada no teatro, cinema, rádio, televisão e na web. Bom, a função da sonoplastia é a recriação de sons da natureza, de animais e objetos, de ações e movimentos. Então, eu quero lá um som de cavalo, eu posso usar como recurso a sonoplastia. Eu quero o som de um pássaro, eu posso usar como recurso a sonoplastia. Posso fazer uso também dos sons naturais que eu tenho no ambiente, se for a proposta do diretor cinematográfico. No caso do cinema, mas eu posso usar a música já gravada, os sons, os efeitos sonoros já gravados para compor a ação da cena. Assim como as luzes, os sons também são responsáveis por manipular nossas emoções, direcionando-as para aquilo que o sonoplasta e o diretor buscam. No cinema, a sonoplastia aparece bastante no que é conhecido como Foley. Gente, o que é uma história com uma belíssima iluminação contada no teatro? A iluminação, ela ludibria os nossos olhos, encanta e mexe com as nossas emoções. Você já foi num show com muitas luzes e muita música e aquilo te deixava, uau, que sensacional tudo isso? Pois é, casando música e sonoplastia, você pode ter uma experiência que você pode nunca mais repetir na sua vida, dependendo da proposta do diretor do espetáculo ou do filme. E o que seria Foley? Foley é a reprodução de efeitos sonoros complementares de um filme, vídeo ou de outros meios audiovisuais na pós-produção para melhorar a qualidade do áudio. Então, por exemplo, quero pegar o caminhar de um calçado, ouvir a pessoa caminhando. Esse som captado, damos o nome a esse som captado, damos o nome de Foley. Em geral, ao gravar uma cena de um filme, os técnicos de som estão mais concentrados em captar as falas dos atores. Deste modo, os outros sons são inseridos depois.
Quando a gente está gravando um filme, a gente diz: silêncio no estúdio, ação, gravando. E aí, olha só, tem que ter silêncio o máximo possível para que a gente consiga captar a fala do ator. E logo na pós-produção é que vai entrar o trabalho do sonoplasta, aquele cara que capta os sons, ambiente, pensa na trilha sonora, acompanhado do diretor. Será que você já pensou em um dia brincar de cinema? Acho que você já viu anteriormente em outras aulas sobre a história do cinema. Sabe que com um celular e uma ideia na cabeça, você consegue produzir grandes histórias e quem sabe, de repente, você escolhe compõe a sua própria trilha sonora para uma história que você vai filmar aí no seu bairro, na sua escola. Vamos então a uma primeira atividade. O que é sonoplastia e qual sua função? Acabamos de falar nisso. Pense e eu já volto.
A noite na Arábia e o dia também é sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem. Eita, que gostoso é pensar cinema, pensar trilha sonora. De novo aqui, A Noite na Arábia do Aladdin. Gosto muito dessa trilha, mas tem outras trilhas também que eu posso cantar um trechinho aqui para cobiçar o seu desejo de ouvir trilhas sonoras logo após a nossa aula. Você pensou na resposta para a pergunta que eu te passei? O que é sonoplastia e qual sua função? Me acompanhe. Como sugestão de resposta, eu direi que sonoplastia é a reconstituição artificial dos efeitos sonoros que acompanham a ação. Sua função é a recriação de sons da natureza, de animais e objetos, de ações, movimentos e etc. Gente, olha, existiu um músico que propôs que existe música até no silêncio. Para quem é artista ou para quem tem tendência a seguir o caminho artístico, pensar a música como o silêncio, o próprio silêncio, também é uma proposta para um espetáculo ou para, de repente, um filme que você queira produzir aí na sua casa. Pense nisso. O silêncio é som? Falando de teatro, no teatro a sonoplastia é feita ao vivo, enquanto os atores encenam a peça. O sonoplasta insere os sons quando necessário, por exemplo, barulho de chuva, som de porta batendo, tiros. Os efeitos sonoros no teatro é o que muitas vezes prende a atenção do espectador. Você já foi ao teatro? Você tem vontade de fazer teatro? Quando você for fazer teatro, se você for o que estiver à frente, você pode ser o diretor da peça ou pode ser uma criação coletiva, vocês devem pensar qual será a trilha sonora que irá compor, fazer parte desta história. E musicais? Você já assistiu musicais? Lembra que eu cantei aqui um pedacinho, ó? I'm singing in the rain. É um musical adaptado para o cinema chamado Cantando na Chuva, mas também tem um outro musical muito legal que eu amo de paixão e que eu faço o convite para você procurar aí pela internet alguma imagem dela no teatro, mas que também já foi adaptada para o cinema, O Fantasma da Ópera. Já assistiu O Fantasma da Ópera? Cara, O Fantasma da Ópera é sensacional e a trilha sonora é imperdível, é maravilhosa. Para quem nunca ouviu, eu faço um convite para que assistam O Fantasma da Ópera. Além desses sons que auxiliam na ambientação, a batida da porta, o som do trovão, o tiro de um revólver, nós temos também a trilha musical. E você sabe o que é isso? Ora, pois já não estamos falando? Olha aí, gente! Lembra dessa? O Rei Leão! Olha só, trilha musical é música que compõe ou alimenta um objeto ou ambiente artístico com o intuito de sublinhar, fortalecer ou afirmar sensações humanas. O Rei Leão é um filme e também uma peça musical para o teatro, já feita pela Broadway e interpretada em outros lugares do mundo. Já pensou você assistir ao Rei Leão ao vivo numa peça de teatro? E existem algumas trilhas sonoras musicais muito marcantes, como as dos filmes a seguir. Você já assistiu Titanic de 1997? Titanic, um filme que levou 11 Oscars e a música My Heart Will Go On, cantada pela Celine Dion, é a música que abrilhantou o filme e disparou nas rádios na época. E Psicose, do Hitchcock, de 1960, esse filme tem uma grande importância para o cinema, para a história do cinema, e eu convido você a assistir a trilha. Com certeza, a trilha central você já deve ter ouvido, pelo menos num programa de auditório. E
Frozen de 2013, Let It Go! Quem nunca ouviu Frozen? Pois é, são 3 filmes maravilhosos que eu convido vocês a ouvirem a trilha após a aula. Se você já conhece, vai poder relembrar e se deleitar ao som dessas 3 trilhas maravilhosas. Vamos então aqui, galera, mais uma atividade? O que é uma trilha musical? Essa tá muito fácil, tendo em vista que eu acabei de falar sobre isso. Faça a atividade e eu já volto. Quem quiser fazer o que ele faz, imitar todo o jeitão de um gato viver. Ah, você já ouviu essa? Esse é um outro clássico da Disney, Aristóteles.
Aristogatas e aquela Hakuna Matata. É lindo viver os seus problemas. Você já assistiu Timão e Pumba? Conhece a história do Timão e Pumba? Gente, pensar a Disney é pensar um universo de magia incrível para a gente desvendar, desbravar, porque não há que tirar o mérito da Walt Disney, dos grandes clássicos de animação e de outros filmes também que ela produz e que são maravilhosos, inesquecíveis. Você pensou o que é uma trilha musical? Vamos lá? Trilha musical é a música que compõe ou alimenta um objeto ou ambiente artístico com o intuito de sublinhar, fortalecer ou afirmar sensações humanas. Então a trilha sonora ou trilha musical, ela vai ambientalizar, além de também ajudar a contar uma história. Às vezes, se a cena é um suspense, ela vai soar mais dramática, mais tensa. Tem um filme chamado M, O Vampiro de Düsseldorf. Um filme que representa o cinema expressionista alemão, da segunda metade da história do cinema. Muito legal, porque o filme não tem trilha sonora musical colocada dentro da história em si. Mas, toda vez que o assassino conta a história de um assassino, toda vez que o assassino está por perto, ouve-se o seu assovio. E você sabia que leitmotiv é uma técnica criada por um compositor chamado Wagner? Vale a pena conhecer ele, que ele nos conta quando o personagem está por perto. Então, pegando a ideia do leitmotiv, que conta quando um personagem está por perto. Então, por exemplo, Hakuna Matata. Quando a gente canta Hakuna Matata, eu estou lembrando de quem? Do Timão e Pumba. Então, num filme, se começa de repente a tocar Hakuna Matata, sem o Timão e o Pumba estar por perto, ou alguém tocando, cantando, você já sabe, vai chegar esse personagem na cena. O assovio do vampiro de Düsseldorf, mesmo que a gente não veja o vampiro, a gente entende que ele está chegando na cena. O cinema se apropriou muito dessa técnica criada pelo compositor Wagner, um compositor alemão, que criou essa técnica para as óperas que ele compunha na época. Pessoal, por outro lado, a trilha sonora é todo o conjunto sonoro de um filme, incluindo, além da música, os efeitos sonoros, os diálogos e até os silêncios. Lembra que eu falei de John Cage, um compositor que propôs que o silêncio também é música? Vale a pena conhecer um pouquinho sobre o John Cage. Quero deixar aqui hoje uma sugestão de atividade para o final, depois da nossa aula. Escolha o trecho de um filme, deixa ele mutado e experimente criar trilhas sonoras com músicas, sons, ruídos e o que você desejar. Observe como a trilha sonora muda a intenção da cena. Você pode usar o seu computador ou smartphone. Bom, galera, nessa aula conhecemos e analisamos a sonoplastia no teatro e no cinema. Todo mundo quer a vida que um gato tem. Aristogatas! Quem sabe você vai assistir esse desenho logo após a nossa aula, se você tiver um tempinho aí, hein? Eu espero que você tenha gostado e até breve.